E aí, pessoal, bom dia ou boa tarde, né? A gente começa essa live sempre ao meio-dia, então é um bom dia para cada um de vocês. Um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês mais um dia, para a gente falar um pouquinho de conjuntura política, dos desafios. Oi, irmã, como está? Seja bem-vinda. Bem-vindos todos vocês que estão se chegando aí para conversar com a gente mais uma vez sobre esse cenário que cada dia traz surpresas, né, e novidades para cada um de nós nesse diálogo, para entender a conformação das forças políticas acontecendo, para onde a gente caminha, né, no desenvolvimento desse nosso país e dos processos de combate à pandemia da Covid-19. Então, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez nesse papo. Como você sabe, a gente começa num ritmo um pouco mais lento, né? E vai acelerando à medida que as pessoas vão chegando. E o nosso objetivo sempre é fazer inicialmente um pedido, né? O pedido inicial é para que vocês curtam a nossa página no Instagram, Creomar de Souza, para que vocês curtam também a nossa página no Twitter, que é Creomar de Souza, e todos os vídeos que nós fazemos aqui em termos de stories vão depois para o nosso canal no YouTube. Então a gente tem lá tudo aquilo que rola aqui no stories, significa dizer, você não assistiu a de ontem ou não assistiu a de antes de ontem e você quer assistir, todas elas estão lá marcadas com a data, né? Todas são salvas com a data de realização e a gente põe uma descrição do tema que foi debatido. Então, se você não conseguiu assistir aqui no Instagram ao vivo, você pode depois olhar no nosso canal do YouTube e pode recomendar para os seus amigos que de repente não tenham ou não usem Instagram, né? De outro lado, eu peço para que vocês compartilhem, né, e convidem os colegas de vocês a se juntarem a gente aqui nessa live, né? Tem uma setinha aqui embaixo onde você pode enviar essa live para os colegas, para os amigos de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Instagram tem uma lógica de algoritmo muito próxima do Facebook, né? Eles são da mesma família, inclusive. E no Facebook e no Instagram há uma predisposição do algoritmo a dar visibilidade a conteúdo pago. E a nossa live, a gente tem optado até aqui por fazer um diálogo muito orgânico, porque a gente está muito mais preocupado com a qualidade das pessoas que assistem, a qualidade das pessoas que seguem, do que, na verdade, de saída que a gente tem um crescimento enorme. Então, nossa preocupação é com qualidade, para que o debate flua de maneira positiva, para que a gente evite que tenha algum tipo de fala ruim ou coisas que a gente não desejaria aqui, tá? Então, esse é o nosso esforço. Então, para isso, a gente precisa da ajuda de vocês que estão seguindo a página do Creomar de Souza, que vocês recomendem isso para os seus amigos, que vocês levantem a hashtag da conjuntura em tempos de Covid-19, que vocês levantem a hashtag com o meu nome, para que mais e mais pessoas possam curtir e participar desse diálogo com a gente. Isso só é feito com a participação e o auxílio de vocês, tá bom? E aí, nesse sentido, a gente tem hoje um grande desafio. O desafio é entender para onde vai, e a gente percebe que há uma finalização, é um dos elementos que causou maior impacto aqui nas nossas lives. Qual será o destino do ministro da Saúde, né? Esse é um objetivo fundamental do nosso diálogo hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vai conversar um pouquinho também sobre o isolamento do governo Bolsonaro e como esse isolamento tem resultado em problemáticas para o governo em termos de proposições que saem sobretudo da Câmara e do Senado. E vai falar também sobre a rivalidade que a gente começa a ver entre a Câmara e o Senado, no sentido de que o Senado está começando a cruzar os braços para algumas iniciativas da Câmara, enquanto a Câmara não votar iniciativas do Senado. Isso é uma coisa que está acontecendo também e que merece nossa atenção, né? Então é isso que a gente tem de papo para hoje. Como vocês sabem, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, perguntas são sempre bem-vindas. A gente vai engatando as respostas na nossa fala, não tem problema nenhum, isso não é um monólogo, né? A ideia é que a gente possa fazer isto da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, e quero aproveitar e fazer um jabazinho aqui.
Esse é o livro da minha amiga Ananda, chama Meu Universo, tá? É uma leitura bem legal para as moças aí. É um livro muito legal, vale muito a pena, uma série de crônicas. Então vamos lá, antes de começar, sigam o Creomar no Instagram, sigam o Creomar no Twitter, sigam a Dharma no Instagram, sigam a Dharma no Twitter, nos ajudem a fazer esse processo ser cada vez mais produtivo e criativo, tá bom? Então vamos, gente, qual é o nosso panorama aqui? O que a gente tem? Nós temos que nos últimos meses, né, desde que a situação da pandemia foi se tornando cada vez mais grave, nós tivemos o desenvolvimento de alguns fenômenos do ponto de vista político, né? Uns que se agravaram, porque já eram presentes e perceptíveis, e outros que e outros que surgiram, né? Um processo que é de surgimento é a erosão da relação entre o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro, e isso foi tomando as manchetes, né, tomando os jornais e gerando uma enorme repercussão no curso do tempo. E um outro processo que já era presente e foi se aprofundando no tempo foi o isolamento institucional da presidência da República em relação aos outros poderes, sobretudo o legislativo. Vamos começar por aquele que eu falei primeiro, né? O que nós observamos nessa evolução da relação ou do desgaste relacional entre o ministro da Saúde e o presidente da República? Primeiro, o fato de que o ministro da Saúde veio em uma crescente de popularidade, que eu acredito que sofreu uma interrupção com a entrevista no Fantástico, né? E eu vou explicar isso por quê. Porque, em algum sentido, até a entrevista do Fantástico, ao Fantástico, melhor dizendo, todas as falas do ministro da Saúde acerca da pandemia, e a gente pode dizer que o ápice dessa popularidade do ministro da Saúde aconteceu na segunda da semana passada, quando ele não foi demitido e fez uma fala muito forte no ministério, né, reafirmando seus posicionamentos, suas ações. A fala do Fantástico, 6 dias depois, gerou uma dificuldade para o ministro. E foi o quê? Ela caiu mal dentro do governo, isso quer dizer, os grupos que apoiavam o ministro, sobretudo os militares, encararam a fala como uma quebra de hierarquia, não só por falar com o Fantástico, mas pela fala estar recheada de pequenas indiretas, né? E esse grupo que apoiava o ministro dentro do governo entendeu que essa situação, depois da conversa de segunda-feira, deveria ter sido ajustada internamente. E, de outro lado, ela não gerou aquilo que o ministro, me parece, esperava em termos de movimentação social. Significa dizer o quê? A fala não gerou uma enorme onda de suporte ao ministro da Saúde, como foi visto na segunda-feira anterior. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque nas medições de redes sociais ficou muito claro que essa fala não tocou o coração das pessoas, não tocou o coração dos cidadãos e dos eleitores, por assim dizer. E quais são os elementos que a gente pode interpretar que não permitiram que essa nova fala tocasse o coração dos eleitores e, em algum sentido, não tivesse sido gerado um reforço de apoio popular ao ministro da Saúde? Eu creio que, basicamente, dois fatos bastante claros. O primeiro é o desgaste que a própria situação traz, isso quer dizer, o fato de que o ministro da Saúde e o presidente da República estão em linguagens diferentes ao curso do tempo, vai desgastando as pessoas e vai tirando das pessoas o engajamento e a vontade de entender aquele assunto, né? Segundo, o próprio desgaste das pessoas e, sobretudo, da classe média com a própria oferta feita em termos de solução do problema, que é o isolamento social. Há um desafio claro para a sociedade brasileira em termos de políticas públicas de que nós vamos viver o pior dos mundos, provavelmente, né? Que é o fato de que os estados decretaram isolamento social, as pessoas não estão conseguindo cumprir mais isolamento social, e aí você vai ter uma pandemia com isolamento social. Então, nada vai funcionar, né, em determinado sentido. E esses dois processos fizeram com que, em algum sentido, me parece, que o ministro da Saúde tentou dar um recado, né? Ele falou do Palácio do Governador do Estado de Goiás, que tem um rompimento claro com o presidente da República. Ele falou para uma audiência muito vinculada à ideia, para tentar alcançar uma audiência que desse respaldo ao seu posicionamento, e isso não foi feito. E ele tentou, em determinado sentido, fazer falas que tivessem uma leve ironia ou a passagem de indiretas, e isso também não colou, porque o que acontece de fato?
Aqueles que não apoiam as políticas de Bolsonaro não querem ironias ou indiretas dizendo que o presidente poderia ou eu quero uma fala unificada. Em algum sentido, há uma tentativa, uma busca por alguém que diga efetivamente que é um problema. E nesse aspecto, até o presente momento, o governador de São Paulo é mais bem sucedido, mesmo porque o emprego do governador de São Paulo não depende do presidente da República, né? E aí, nesse aspecto, parece que Mandetta entrou em uma situação em que ele quis pôr o presidente em uma sinuca, que significa dizer o quê? Ele quis colocar o presidente em uma situação em que o presidente não teria respaldo nem institucional nem popular para demiti-lo, né? Para que ele ganhasse mais liberdade para fazer o seu trabalho, mas como esse discurso não funcionou do ponto de vista de gerar mais suporte popular, sobretudo até por algumas falas do ministro, que aí vem o papel da internet, a gente vai falar disso, né? Das redes sociais baseadas na internet. Até sobre a fala do ministro, e isso caiu mal dentro do governo. Então, o ministro não gerou um hype de apoio popular a ele e, de outro lado, ele perdeu um respaldo institucional importante, né? Esses dois movimentos fizeram com que o jogo, em determinado sentido, virasse, e Bolsonaro, espertamente, não entrou no embate de querer demitir o ministro na segunda-feira, porque isso daria mídia ao ministro e geraria um problema para o presidente. Qual é a conversa? As conversas que a gente tem levantado, os dados que a gente tem descoberto, é que o presidente tem articulado com aqueles que apoiaram a permanência do ministro na semana anterior o apoio para que ele possa demiti-lo até sexta-feira. Ele será demitido até sexta-feira? Não dá para saber, gente, porque esse é um componente importante do governo, né? O governo Bolsonaro tem uma lógica de comunicação em que, quando uma notícia vai à mídia, para descredibilizar a mídia, o governo volta atrás. Então, esse é um ponto importante que a gente vai ter que esperar, né? Muito provavelmente podem acontecer dois fenômenos, então, na hora que o presidente optar pelo desligamento do ministro. Pode ser uma demissão via Twitter, isso quer dizer, o presidente vai no Twitter e diz, olha, acabei de demitir o ministro da Saúde e o novo ministro é fulano. Essa é uma alternativa. E a outra alternativa vai-se direto, publica-se no Diário Oficial e pronto. O que nós temos aí então? O cenário parece estar fechando em uma situação em que o presidente está sinucado pelo fato de que ele não vai ter apoio popular para a demissão do ministro, mas também não vai ter o risco de pressão popular pela permanência do ministro, porque as pessoas não podem sair às ruas, né? Só quem tem saído à rua são os apoiadores do presidente em número diminuto, isso é importante ser dito, mas tem saído porque o discurso do presidente é de dizer que a Covid-19 não é um problema. De outro lado, o ministro da Saúde não conseguiu gerar o hype de reputação que ele esperava que chegasse, né? E a não geração desse hype de reputação fez com que ele também perdesse a sustentação em termos de apoio popular. Esses dois elementos, então, colocam o ministro e o presidente em uma situação em que o processo vai ter que sair, né? Alguém vai ter que sair. O presidente não é demissível, quem é demissível é o ministro. E aí o que a gente está observando? Que alguns membros da equipe do ministro da Saúde já estão sinalizando que querem sair do ministério pela conjuntura que se coloca, né? E aí as equipes já estão saindo, é o excelente comentário aí do Atanan, né? O Ministério da Saúde já começou a formalizar os pedidos de demissão de integrantes da equipe do Mandetta. Então o que a gente está vendo? Basicamente, gente do segundo escalão, né? O primeiro escalão, vamos trabalhar com a ideia de que o primeiro escalão é o ministro, o segundo escalão são seus secretários, né? Os secretários do Mandetta vão pedir demissão gradualmente, né? E vão pedir demissão para irem efetivamente facilitando a transição para o governo, dando como um fato claro, né, e irreversível que o ministro da Saúde será demitido também. Quais são as consequências disso que a gente pode prever? E aí eu vou trabalhar com hipóteses. Duas hipóteses. A primeira hipótese é: o governo opta por um nome que seja politicamente alinhado ao discurso do Bolsonaro, como por exemplo Osmar Terra. Opta-se pelo Osmar Terra, isso deve gerar algum tipo de mudança na condução das políticas públicas de combate à pandemia, com um impacto que pode ser pequeno ou grande. O que eu estou querendo dizer? Se algumas hipóteses que não têm grande respaldo nesse exato momento se justificarem,
Quer ver uma hipótese que integrantes da cúpula do governo federal já tentaram levantar? A ideia, por exemplo, de que a alta temperatura, o calor em algumas regiões do Brasil faria com que o vírus morresse e você não teria um grande número de casos. Né? E o que a gente está vendo por evidência científica é que não, né? Manaus colapsou, Fortaleza colapsou. Singapura entrou em lockdown, né? Singapura é muito quente também, então o calor não resolve, né? Então esse é um ponto. O segundo cenário é o presidente vem com alguém que esteja alinhado a ele, um médico, que não vai ser necessariamente o Osmar Terra, que também é médico, mas alguém que dê uma espécie de respaldo técnico à escolha. Isso quer dizer, escolhe um epidemiologista, algum médico que seja favorável ao uso da cloroquina ou algo do gênero e assume esse novo ministro, e aí o governo vai tentar reconstruir uma nova lógica de diálogo com a sociedade para tentar unificar o discurso, né? Este processo, essas duas hipóteses, né, geram algumas dificuldades para o governo, mas em termos da percepção do governo, são mais úteis do que a alternativa, por exemplo, de lidar com o fato de que você não tem efetivamente uma unicidade discursiva, porque é isso que o governo vai precisar hoje. O governo precisa de unicidade discursiva, que significa dizer o quê? Todos os entes estão engajados na mesma direção, focados com o mesmo propósito e a narrativa é uma só, né? E esse processo, de fato, vai levar a alguns resultados, tá bom? Isso vai se cruzar com uma segunda variável, que foi aquilo que eu falei logo no início da nossa live aqui. A segunda variável é o reflexo disso no processo de isolamento do governo, né? Que é efetivamente dizer o quê? O governo Bolsonaro é a segunda força que a gente tinha falado. A que surgiu é o péssimo relacionamento do presidente com o ministro da Saúde. A força de continuidade que se aprofundou é o fato, né, de que há uma enorme dificuldade de relacionamento institucional entre a presidência e o legislativo. E quais são os produtos dessa inexistência de um relacionamento de qualidade entre o legislativo e o executivo? O fato de que, por mais que o executivo tenha posse da narrativa política, isso é importante dizer, o executivo tem posse da narrativa política, né? Bolsonaro, o seu grupo político, para o bem ou para o mal, monopolizam a narrativa política. Isso é um fato. Agora, em consequência disso, as ações do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara, ao serem reativas, elas criam enormes problemas para o governo federal, né? E aí a gente coloca, por exemplo, o fato de que o governo federal não foi o ente que estimulou a concessão do auxílio emergencial, o fato de que o governo federal que balizou a discussão das ações de resgate de estados e municípios, e isso vai fazendo com que, em determinado sentido, o Congresso construa práticas e lógicas que coloquem o executivo na defensiva. O último desses pacotes foi o estabelecimento, a votação e a aprovação pela Câmara dos Deputados do pacote de resgate de estados e municípios no valor de 77 bilhões de reais, né, 80 bilhões de reais em que o governo federal compensaria os estados de agora até o fim do ano em termos de perda de ISS e ICMS. E por que é importante falar disso, gente? Porque todas as ações de políticas públicas que envolvam o combate à pandemia ou a melhoria da qualidade de vida de cada um de vocês nos lugares onde vocês vivem estão diretamente vinculadas a um componente muito sério, que é a capacidade que estados e municípios tenham de ter grana para fazer as ações funcionarem. E aí, nesse aspecto, é importante lembrar que estados e municípios têm uma capacidade relativamente menor, né, de gerar receita que a União. Porque a União, por exemplo, emite dinheiro, né? Os caras podem pôr maquininha na tinta e vão imprimir dinheiro. Esse processo, então, tem sido construído e consolidado no tempo em um panorama em que estados e municípios no Brasil estão quebrados, né? Depois eu vou colocar um mapinha que é o perfil de endividamento de cada estado brasileiro. E aí vocês vão ver, por exemplo, que o único estado brasileiro que é um bom pagador é o estado do Espírito Santo.
Todos os outros estão daí para baixo, né? Nessa situação, então, que envolveu a adoção de isolamento social, o que acontece? Os estados param de arrecadar, né? Param de arrecadar porque não tem comércio, não tem economia, não tem nada. Eles param de arrecadar, o dinheiro vai vir de onde? Ninguém sabe. E aí, nesse aspecto em específico, na atual conjuntura, a dificuldade que se coloca é onde, de fato, nós vamos encontrar novas fontes de recurso para fazerem as políticas públicas funcionarem. Por mais que haja a necessidade de construção de muita criatividade em termos de gestão, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E o que a Câmara fez foi jogar a bomba para o governo federal. E aí o projeto foi para o Senado disse que só vota o projeto quando a Câmara votar e aprovar o projeto do Senado que amplia o número de categorias a serem atendidas pelo auxílio emergencial, né? E aí a gente vai entrar nisso daqui a pouco, que é o nosso terceiro tópico, o choque entre a Câmara e o Senado. E o governo federal fica numa posição de defesa, porque o que vai acontecer de fato? A Câmara, em algum momento, vai aprovar, né, o pacote, a extensão do auxílio emergencial para outras categorias, para atender o Senado. O Senado, por consequência, vai aprovar as demandas da Câmara no que diz respeito ao auxílio a estados e municípios. Mesmo que o presidente vete essa iniciativa, ela volta para o Congresso, e aí o Congresso pode aprovar e derrubar o veto presidencial, que é uma tendência, né? E por que é uma tendência que os vetos presidenciais caiam? Aí é o primeiro dado. Vamos lembrar, nenhum presidente na nova república, em um espaço tão curto de tempo, teve tantos vetos derrubados quanto o presidente Bolsonaro, né? Então, há uma tendência clara de qualquer veto que o presidente imponha à Câmara, ao Senado, nesse momento, terá como uma resposta muito clara do Legislativo a derrubada. Então, esse é um ponto importante, tá? E esta derrubada, em algum sentido, significa o quê? Ela é reflexo dessa força que a gente está conversando, que é o fato de que, efetivamente, né, há uma enorme dificuldade deste governo em construir qualquer tipo de diálogo com o legislativo e com o judiciário também, né? Mas fica mais evidente a dificuldade de construir diálogo com o legislativo, sobretudo pelo fato, né, de que o legislativo é o poder que tem maior nível de influência nas ações cotidianas, né? E aí vem uma informação dada pela Gabriela, que trabalha com a gente na Dharma, de que o secretário do Mandetta acabou de pedir demissão, o Wanderson, né? Então, a equipe do Mandetta deve desidratar nas próximas horas ou nos próximos dias, a depender de quanto tempo esse processo de fritura e indecisão do presidente Bolsonaro leve a protocolar a decisão de fato, né? Provavelmente, nesse exato momento, as equipes do Palácio do Planalto estão medindo o nível de desgaste das ações, né, e desses pedidos de demissão que devem começar a surgir na reputação do presidente. Então, esse processo está colocado. E aí vem, para você que nunca pensou, nunca estudou, nunca refletiu sobre política, vamos lembrar o seguinte. A nova república, o que é a nova república, gente? É a república inaugurada pela Constituição de 88, tá? Vem de 85, o governo Sarney, 88 a nova Constituição. A nova república foi construída a partir de uma ideia de que o presidente, para governar, precisava de uma coalizão parlamentar. O que é uma coalizão parlamentar? É você ter um grupo de partidos diferentes, porque o Brasil é multipartidário, né? Não é como os Estados Unidos, que são 2 partidos. O Brasil é multipartidário, então o presidente da República constrói uma série de alianças e essas alianças dão sustentação a ele no Congresso para aprovar a visão dele de realidade. Isso funcionou assim, sobretudo com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma I, Dilma II parou de funcionar. Temer tenta reavivar o presidencialismo de coalizão e Bolsonaro é eleito com a ideia de que o presidencialismo de coalizão tem que acabar. Por quê? Porque no curso do tempo, sobretudo com escândalos como mensalão e outros tipos de processos que envolveram corrupção, se criou uma percepção coletiva de que o diálogo e a montagem das coalizões gerava corrupção,
né? Então Bolsonaro é eleito no discurso de fazer com que eu não faço mais coalizões, o ministério é meu e vamos votar e lutar tema a tema no Congresso Nacional. E essa é a ideia, né? Por mais que existam ministros que são do partido DEM, por exemplo, ou um ministro que é filiado ao Novo, esses partidos não necessariamente estão na base do governo. Quem estava na base do governo é, teoricamente, o partido pelo qual o presidente foi eleito, que é o PSL, e alguns outros partidos, né? Que daria aí na bacia das almas, em termos de apoio rígido ao presidente, 61 deputados e uma dezena de senadores. Entenderam isso? Entendido esse processo, qual foi a consequência, né, no curso do tempo? Que Bolsonaro se utilizou muito das redes sociais para fazer pressão sobre os parlamentares em votações grandes. Exemplo, reforma da Previdência. É um bom exemplo. Os apoiadores do Bolsonaro foram às ruas e pressionaram o Congresso para aprovar uma reforma da Previdência. Aprovou, né? E, gostando-se ou não, é a reforma da Previdência mais ampla da história da República. Ponto. Funcionou. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que, para manter a militância pressionando o Congresso, o Bolsonaro sempre teve que manter um discurso que era de afronta ao Congresso. Nas palavras do Rodrigo Maia, que ontem estava reclamando dessa falta de diálogo, ele disse: o problema de fazer reunião com o Executivo é que quando você sai da sala, você toma um coice. Né? E o coice tem uma funcionalidade, tá, gente? O coice no Legislativo, isso quer dizer, o inconstante do Bolsonaro com o Legislativo, tem como objetivo fundamental criar um ambiente que é quase eleitoral, que faça com que essa militância orbite em torno do Bolsonaro, vendendo a ideia de que o Bolsonaro não é um político tradicional e, mais do que isso, ele é um antipolítico, porque a política tradicional só traz corrupção. Essa é a lógica. O problema fundamental é que, a partir daí, no momento em que você tem uma pandemia e você precisa de consenso político, não tem ponte de diálogo. Por quê? Porque as pontes foram todas destruídas pelo discurso e pela narrativa do presidente. E aí a gente tem uma situação em que, e aí a gente vai voltar lá naquilo que a gente sempre conversa nas nossas lives. Como o governo resolve ações? O governo resolve ações mediante atenção, né? O governo presta atenção em um tema, esse aqui é um tema, o governo olha esse tema e aí ele pensa uma solução para esse tema. Uma solução pode ser fazer alguma coisa, como ligar essa luzinha. Uma solução pode ser fazer nada, que é deixar a luzinha apagada. Isso é uma lógica de políticas públicas. O problema fundamental é que, quando nós chegamos a essa situação em que, de um lado, o governo, a partir da narrativa do presidente, tem uma narrativa de negação ao fato, e, de outro lado, deixa o seu ministro da Saúde dizer que existe um problema, né? O Congresso comprou a ideia do ministro da Saúde de que tem um problema por dois motivos, né? Primeiro, porque existe um problema mesmo. Segundo, porque permite afrontar o presidente. Você tem uma lógica que é de conflitividade. E aí eu vou usar um termo que não é meu, que é um termo do Paulo Roberto de Almeida. O Bolsonaro tirou do lugar o presidencialismo de coalizão. E eu particularmente acho que não foi colocado nada no lugar. O Paulo Roberto de Almeida diz que no lugar do presidencialismo de coalizão, o Bolsonaro colocou o presidencialismo de colisão, que é governar a partir do embate constante. E eu acho que essa definição tem alguma validade e serve em termos didáticos para explicar o fenômeno que a gente vive. Qual o resultado desse presidencialismo de colisão? Isso quer dizer, dessa lógica constante de embate, né, de atrito, de desgaste, de choque. O fato de que, de um lado, o governo, por mais que tenha a capacidade de monopolizar a narrativa política, ele tem uma enorme incapacidade ou uma ineficácia na condução de assuntos legislativos, né? Quando alguns assuntos são aprovados, e quando são aprovados, não é pela capacidade do governo de entender a urgência daquilo e articular uma liderança ou uma maioria parlamentar. É pelo simples fato de que o legislativo interpretou que para a sociedade aquilo é importante, então o legislativo pega aquela pauta, assume e leva adiante. E é isso que a gente tem visto com todas as ações que envolvem pacote de recuperação, auxílio emergencial e outras ações. Aí você me pergunta, Creomari, qual o problema disso? Até o presente momento, não tem um grande problema aparente.
Onde a gente pode vislumbrar o problema? O problema é no day after. Significa dizer o quê? Uma vez que a gente passe a pandemia e a gente tem um problema enorme do ponto de vista econômico, que é a recessão, o presidente pode estar se colocando em uma situação de isolamento tão amplo e restrito que a gente pode ter uma reprodução do panorama que a Dilma Rousseff viveu, ou que o Sarney viveu, né? Para comparar alguém que foi isolado, que não teve impeachment, com alguém que foi isolado e teve um impeachment, né? O caminho de isolamento institucional do Bolsonaro pode colocá-lo efetivamente em uma situação em que ele tenha o pior dos dois mundos. Significa dizer o quê? De um lado, ele não sofre um processo de impeachment, mas de outro, o Congresso pode fazer um movimento para esvaziar suas prerrogativas parlamentares. E aí, qual é o marcador que vai fazer com que o Congresso bata ou não no presidente nesse aspecto? Os medidores de popularidade. Né? Isso que significa dizer o quê? Se o apoio popular a Bolsonaro for erodindo no curso do tempo, provavelmente a gente vai ver um Congresso mais à vontade para atuar no sentido de constranger o presidente da República, né? Sendo com alguma medida de alteração do pacto institucional, sendo com alguma medida de constrangimento em termos de impedimento. Agora, se esse apoio popular não esvanecer, não desidratar a ponto do Congresso enxergar ali uma oportunidade, Bolsonaro vai seguir. Só que o ponto fundamental esse segmento pode ser feito com uma diminuição de capacidade de decisão e de entrega daquilo que sejam ou daquilo que eram as propostas fundamentais do presidente da República. E aí a gente está falando sobretudo de pacotes de medidas morais e outras temáticas. Qual é o grande dilema e o grande complicador desse panorama todo que a gente está apresentando? O fato de que, irrefutavelmente, o país está muito polarizado politicamente, né? E ciente disso, o presidente criou um discurso que, ao invés de construir consenso, alimenta a polarização, né? Como a gente já conversou em algumas outras lives, vocês podem olhar, estão todas lá salvas no YouTube, há um esforço do presidente em manter uma chama eleitoral de confronto, e essa chama eleitoral de confronto tem que encontrar um rival, né? O rival pode ser a OMS, o rival pode ser o Lula, o rival pode ser o próprio Mandetta, mas o fato é, o governo, a lógica discursiva do bolsonarismo prescinde da necessidade de encontrar um inimigo. Porque é nessa ideia maniqueísta de bem contra o mal que ela se sustenta no tempo, né? Então, se você pegar, por exemplo, as manifestações de apoio ao Bolsonaro no fim de semana, foram pequenas, né? Pouca gente na rua, porque as pessoas realmente estão com medo. A Covid-19 é uma doença muito grave e você tem hospitais já colapsando. Mas aqueles que foram às ruas fizeram muito barulho. E quais eram os inimigos que a gente identificava? O maior deles, o Dória, né? Que foi chamado de ditador comunista ou algo do gênero, né? A gente identificou em um segundo ponto a OMS como um rival, e a gente identificou em um terceiro ponto o comunismo e algo do gênero, né? E aí, por que as manifestações não bateram no Mandetta? Porque a última métrica de popularidade dizia que o Mandetta tinha o dobro da popularidade do presidente Bolsonaro. Só que aí, a entrevista para o Fantástico fez mais mal do que bem. À medida que o ministro deu mais um passo no sentido de puxar a corda, a interpretação que se tem dentro do governo é que a corda arrebentou, então é que é melhor que ele saia. Qual a vantagem disso para Bolsonaro? O discurso fica unificado, né? O discurso fica unificado e todo mundo no governo federal vai teoricamente falar a mesma língua. Qual a desvantagem disso para Bolsonaro, a saída do Mandetta? É que efetivamente o presidente corre o risco de ser colocado nu dentro do baile, que significa dizer o quê? Mandetta deixa de ser aquele anteparo que conversava com um largo escopo da sociedade, né? E o presidente e a sua escolha política passam a ser responsáveis pelos efeitos da Covid-19. E aí vem um ponto importante. Efetivamente, o governo torce que as ações de isolamento não funcionam. Porque ele não na rua, né? Ele não criar positivo. E à medida que elas funcionam e vem a recessão, o Covid, assim, né? E que a recessão em determinado sentido não é responsabilidade deles porque eles eram contrários ao isolamento social. É disso que a gente está tratando. Esse é o panorama, esse é o jogo que se coloca diante de nós, tá? Gente, se alguém tiver uma pergunta, fica à vontade. Eu acho que eu falei muitão hoje, eu não sei se vocês estão gostando ou não, mas
Tamo aí. Tô aqui fazendo o jabazinho do livro da minha amiga Ananda, Meu Universo. Compre Meu Universo. Se tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade. Senão a gente vai tocando aí o barco. Não sei, o pessoal não tá muito perguntador hoje. Ah, obrigado. Pode ter certeza que estamos gostando. Que bom, agradeço. Recomende para os seus amigos, por favor. Vamos lá, a gente tem uma pergunta. Então, essa é uma excelente pergunta, Jaqueline. Eu acho que o Mandetta pode fazer escolhas, né? Ele tem um convite do governador Ronaldo Caiado para ir para a equipe de Goiás, que é do mesmo partido que ele. O Caiado foi quem o indicou para o Ministério da Saúde. E ele pode também ir para o Ministério do Dória. Se ele for para a equipe do Dória, efetivamente nós vamos ter um enorme choque e uma afronta direta ao presidente da República. E aí o embate sobre toda a questão assume uma proporção maior, porque aí vamos lembrar o seguinte: o Dória tem lá o Meirelles, que foi ministro da Fazenda, foi presidente do Banco Central e critica efetivamente as posições do Guedes sobre a crise. E ele passa a ter lá o ministro da Saúde, né, para reforçar a ideia de isolamento social em contraste à lógica do presidente. Eu acho que ele vai ter que fazer uma escolha, né? São duas boas escolhas, né? E vamos ver, vamos trabalhar com os dados, né? Ver primeiro se ele foi demitido, quando ele vai ser demitido, melhor dizendo, e a partir daí ver quais os caminhos que ele vai escolher. Ele pode também escolher não ir para lugar nenhum. Como ele é um político e possivelmente tem pretensões políticas, eu creio que ele vai escolher ir para algum lugar. São Paulo dá mais visibilidade que Goiás, né? Algumas pessoas disseram que está falhando, então eu vou aproveitar o comentário do Atanã para responder a parte final, né? Que parece que deu um probleminha aí. Presidencialismo de colisão versus parlamentarismo versus federalismo. Existe espaço para essa discussão? Tem muito papo de botequim sobre esses temas. Então, Atanã, eu acho que a sua pergunta é muito boa. E eu creio que no meio da crise a gente não vai ter essa discussão. Essa discussão vai vir no dia seguinte à crise, né? Quando a pandemia passar, eu creio que o Congresso pode ter espaço para pressionar alguns tipos de discussão, para rever os espaços e as dinâmicas que envolvem a relação entre legislativo e executivo no Brasil. No meio da pandemia, eu acho que não vai haver esse espaço, mesmo porque tanto o Maia quanto o Alcolumbre não querem nenhum tipo de discussão que drene energias do Congresso nesse momento, como inclusive discussão de impeachment, né, que foi posta pela sociedade em algum momento. Essa discussão não vai vir agora. Aí vem uma nova pergunta aqui, né? É possível o legislativo gerar o ônus de culpa dos efeitos da pandemia do Covid-19 ao presidente, caso se consolide seu posicionamento de combate à pandemia? Então, eu creio que a grande vantagem do presidente, Leandro, é o fato de que o Congresso é visto como algo difuso, né? Porque são 513 deputados, 81 senadores, ninguém sabe muito bem quem é a cara do legislativo, né? O Maia tem tentado ser essa cara do legislativo em algum sentido, e para o bem e para o mal, ele consegue relativamente absorver esse poder, mas o Alcolumbre já não consegue se projetar. Eu creio que o grande embate do presidente é com a mídia e com a sociedade. Isso quer dizer, há um pedaço da sociedade. A última métrica da XP dizia que 58% das pessoas desaprovavam as ações do Bolsonaro em relação à Covid-19. Mentira, era 51% e 28% aprovavam. Então, 28% só das pessoas aprovavam as ações do Bolsonaro em relação ao Covid, né, o combate à Covid-19. Isso é um problema. Eu creio que a grande questão aí é saber, né, e é isso que o governo tem que ter em conta. Se as pessoas começarem a ser encontradas mortas nas ruas, essa conta não vai para os governadores, essa conta vai para o presidente da República. Porque governadores e prefeitos assumiram a proposta de tentar ser o mais abertos possível e o mais catastróficos possível.
então essa conta vai para o presidente, né? Se essa conta for para ele, talvez a narrativa de que algumas pessoas vão morrer mesmo, mas isso é assim da vida, talvez essa narrativa tenha um estrago eleitoral grande, né? E o Congresso tem tentado aprovar medidas e tentado construir um tipo de narrativa nova. E aí, eu acho que o isolamento é muito maior o ônus é muito maior via isolamento do que via ação do Congresso, entende? Porque o Congresso também não tem uma habilidade muito boa de diálogo com a sociedade, isso é um fato, né? E aí a gente tem uma terceira pergunta do Leonan aqui, que sempre nos acompanha. Obrigado, meu velho. Professor, o que a pandemia significa para a dinâmica de trabalho com o Congresso Nacional? Leonan, eu acho que ela significa duas coisas. Primeiro, o Congresso me parece que é o Congresso que mais trabalha dentro da nova República. Sobretudo pelo fato de que você tem a opção pela votação remota, né? A votação remota mudou toda a dinâmica de trabalhos legislativos. Então, assim, os caras votam segunda, os caras votam sexta, né? Talvez vote no fim de semana se a situação for muito grave. Então, assim, o trabalho remoto mudou a dinâmica do Congresso. E o nível de urgência da necessidade de aprovação de marcos legais fez o Congresso ser mais eficaz também. Porque é natural da Casa Legislativa que você tenha o discurso, o debate, a ida, a vinda, o consenso, e às vezes esses processos não são rápidos. E aí vem um ponto que a maioria das pessoas não entende. O processo legislativo tem que ser lento mesmo, tá? Ele tem que ser lento para dar tempo das pessoas entenderem a dinâmica e que o marco legal decidido seja o que cause menos estrago possível na situação, né? Agora, como a gente tem uma situação de emergência, há a necessidade clara de que nessa situação de emergência a resposta seja feita de maneira rápida, né? E aí nisso o Congresso tem conseguido fazer respostas rápidas em vários casos. Por exemplo, o auxílio emergencial foi aprovado rapidamente, né? O pacote de socorro aos estados foi aprovado rapidamente, várias medidas provisórias têm sido aprovadas rapidamente, né? Porque o momento de urgência exige isso. E aí a natureza do trabalho mudou, né? Mas obviamente que quando essa pandemia passar, é até desejável que o trabalho volte ao seu ritmo normal, porque é importante que a sociedade tenha tempo de entender as consequências das decisões tomadas. E algumas das decisões, e aí você me faz entrar na motivação para fazer esse diálogo aqui diário, né? Algumas das consequências das decisões tomadas nesse momento de crise, a sociedade ainda não entendeu. E vai demorar a entender, né? E é para isso que a gente está fazendo esse papo, para tentar explicar para o maior número de pessoas possível quais as consequências dos fenômenos políticos que têm se apresentado agora, tá bom? Gente, chegamos a 42 minutos da minha live, né? Eu queria agradecer as pessoas que fiel e firmemente vieram aqui mais uma vez ao meio-dia participar desse processo. Eu queria dizer para vocês que tem sido um enorme prazer, né? Queria pedir que vocês continuassem replicando esse conteúdo para os amigos de vocês, que vocês continuassem colocando nos stories de vocês menções a essa live. A ideia é fazer com que o conteúdo seja sempre o mais analítico, o mais didático e o mais calcado em análise, né, possível. Não é uma live de opinião, é uma live de análise, né? E análise não é conversa de bar. Então a gente vai seguindo nesse diálogo dia a dia. E eu queria pedir para vocês recomendarem essa página, Creomar de Souza, para os seus amigos, né? Peçam para os seus amigos curtirem essa página no Instagram, curtirem a nossa página no Twitter, curtirem a Dharma no Instagram, curtirem a Dharma no Twitter. Queria pedir isso para vocês. E hoje, isso é uma informação legal, hoje às 6h30 eu participo de um webinar promovido pela Imob, que vai discutir os impactos políticos e jurídicos da pandemia sobre o setor imobiliário. Então, assim, se você mora de aluguel, se você paga aluguel, se você tem imóvel, vale a pena assistir esse webinar hoje às 6h30 da tarde, tá? Tá, inclusive no feed do meu Instagram, você tem que fazer uma inscrição gratuita pelo Simpla. Vale muito a pena. Então, gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Atana, meu velho, vamos começar com essa sua pergunta amanhã? Porque o tempo já estourou, tá bom? Joga ela amanhã e amanhã ao meio-dia, gente, a gente se reencontra aqui para conversar um pouquinho sobre conjuntura política em tempos de Covid-19
E lembrando, esta e todas as outras lives vão para o meu canal do YouTube, que é o Creomar de Souza. Então tem um linkzinho lá na bio, que é sempre a última, a live mais recente está na bio. Se você tiver interesse em assistir alguma live anterior, coloca lá, dá uma clicadinha, vai no YouTube, se cadastra no canal, que você vai receber as atualizações sempre que tiver um vídeo novo, tá bom? É isso. Lembrem-se, análise não é conversa de bar. Lavem as mãos, cuidem dos seus e até a próxima, tá bom? Até amanhã ao meio-dia. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.